Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você, mais uma vez, nos ouvir. E no programa de hoje, dando continuidade ao tema Reencarnação rumo ao progresso, trazemos reflexões mostrando como a reencarnação, ela é um fato, ou seja, ela é comprovada pela ciência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, encontramos o texto Aliança da Ciência e da Religião, no qual podemos ler: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor-se à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou
de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhes, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Quando o Evangelho nos diz, nessa leitura que acabamos de ouvir, que a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, Kardec se referia ao século XIX. Hoje, nós já temos estudos bem consistentes das provas da existência do mundo invisível, do chamado mundo dos mortos. E os relatos, dentro ainda dessa ótica de um mundo invisível que permanece, atestando a imortalidade do espírito, temos vários fatos comprobatórios de reencarnação. Compartilhando uma história do livro 15 Vidas Passadas, da médium Amália Domingo Soler, trazemos aqui um relato intitulado O Neném Abandonado na Porta de Casa. Inicialmente, a médium nos diz: os espíritos me dizem que eu ainda devo permanecer na Terra, apesar da minha idade avançada, das minhas contínuas doenças e da minha luta constante para sobreviver e alimentar o meu corpo doente. Isso acontece porque eu tenho que escrever muito ainda para consolar e ajudar a todos aqueles que precisam de mim. Também devo auxiliar essas pessoas que realmente têm sede da verdade, quando me pedem conselhos e luz espiritual. Abrimos aqui um parênteses na leitura desse relato para dizer que quando a médium diz que ela deve escrever muito para consolar e ajudar, se refere principalmente a muitos corações aflitos que, por exemplo, não entendem o porquê de suas dores. Qual a origem de tantos sofrimentos? De onde provirão? E a reencarnação, ela faz essa ligação entre uma existência e outra, mostrando a lei de causa e consequência, nos alertando de que nada fica sem o seu fruto originado da ação praticada.
Mas dando continuidade à leitura, a médium nos diz: alguns dias atrás, uma senhora espírita disse o seguinte, e vamos passar então a ouvir o relato trazido por essa senhora. Querida amiga, por um ato cruel, infelizmente muito comum em nossa sociedade, foi colocado em minhas mãos um menino recém-nascido, ao qual estou criando. Ele foi deixado na porta da minha casa, num dia frio do inverno passado. Fiquei muito emocionada por tão importante achado e por esse motivo, no início, eu não quis saber do vínculo que nos relacionava espiritualmente. Agora, mais calma e refletindo sobre o caso, venho a perguntar-lhe, se você tiver a bondade de pesquisar, por que eu o amo tanto? Quando eu me acreditei sozinha e estéril, aparece este ser com seu sorriso a iluminar a minha vida. Ele surgiu para fechar com beijos as profundas feridas do meu coração, feridas causadas pelos duros golpes da vida. Ele veio na hora certa. Essa criança chegou até mim para receber o meu carinho e meu amor, e gostaria que o espírito que guia seus trabalhos me orientasse. O que me anima não é saciar a curiosidade infantil, e sim ratificar a boa intenção de redobrar o meu amor a este pequenino ser. Eu estou disposta a sacrificar-me por ele, para conseguir criá-lo e instruí-lo nos princípios consoladores que nos alimentam e nos mantêm firmes na dura batalha da vida. Esta criança é um espírito em provação? Se assim for, bem-vindo seja, mesmo que for para o seu espírito purificar o meu. Veio para transmitir algum recado da Lei Suprema? Bendito seja Deus ao conceder-me esta graça. Se nós estamos unidos por existências anteriores e a providência o trouxe até o meu colo, eu vou ser a mãe mais solícita. O meu coração também sente a necessidade urgente de exteriorizar meus puros e maternais sentimentos, que são naturais em todas as mulheres, com exceção de algumas infelizes, as quais nos despertam a compaixão. A mãe dessa criança, que se separou dela, privando-a de seu calor maternal, inspira-me uma profunda compaixão, embora respeite os motivos pelos quais tenha sido forçada a desprender-se de seu filho. Estou ansiosa em saber a resposta. Não é a curiosidade que me guia, é porque sinto que este menino é mesmo meu. Sim, ele é meu filho. Eu o amo do fundo do meu coração. Antes de passarmos à resposta,
recebida pela médium em relação à solicitação dessa senhora que encontrou em sua porta um bebê. Nós vamos aqui tecer alguns comentários, pois num primeiro momento, quando acontecem fatos assim, somos tentados a fazermos críticas à insensibilidade, o que evidentemente não deixa de ser verdade. Mas essa senhora, estudiosa das relações entre o mundo visível e invisível, e consciente de que nada acontece ao acaso, procurou a médium exatamente para esclarecer, porque ela se sentia tão ligada àquele bebê largado na sua casa. E nós vamos ver a resposta. A própria médium também ficou tocada por essa história e diz ela: naturalmente, eu estava muito interessada no conteúdo dessa mensagem e quando tive a oportunidade, pedi ao Espírito Guia uma luz sobre esse assunto, obtendo a seguinte comunicação. Vamos então ouvir a resposta a essa senhora já idosa que recebeu a criança em seus braços. Diz o Espírito Guia: eu vejo que continuamente as pessoas lhe encaminham perguntas sobre tópicos interessantes e você, com a melhor boa vontade, vem nos perguntar, estabelecendo assim a comunicação direta entre os vivos e os mortos. Essas comunicações entre os dois mundos existem desde toda a eternidade, mas agora ficaram mais conhecidas graças ao progresso realizado em todas as classes. Assim, o contato com o além perdeu a sua superioridade antiga, época em que era destinado apenas aos iniciados nos mistérios divinos, descendo do seu alto pedestal, onde os sacerdotes em seus templos guardavam essas revelações com os espíritos. Os seres espirituais sempre se comunicam com os terrenos. Faz-se muito necessária essa relação direta entre os chamados vivos e os chamados mortos. Não é a comunicação mediúnica atual a que permanecerá ao longo dos séculos. Essa forma de contato ainda é muito precária. Em muitos casos, ela precisa de várias transmissões. Isso acontece porque, às vezes, o espírito comunicante transmite ao outro espírito e este, ao repetir ao médium, não dá conta do que lhe é ditado, pois é um intermediário na transmissão. Mas mesmo assim, já é alguma coisa. Tudo que é grande começa pela ligação dos átomos, assim como acontece com os mundos. Da mesma forma, as comunicações entre os habitantes da Terra com o mundo espiritual
teve o seu início através das manifestações de menor importância. Surgiu como aparentes pancadas, movimentos de mesas e objetos, barulhos estranhos e luzes que chamavam a atenção, principalmente dos homens que eram indiferentes. Esses tais fenômenos fizeram refletir também os homens sensatos, que pararam as suas atividades para observar e dizer: o nada não produz nada. Esses sons e golpes, essas fontes de luz que brotavam em vários pontos, eram efeito de alguma coisa, ou seja, de uma causa inteligente. Eles perguntavam e questionavam para conseguir o que você já tem: as conversas constantes com os espíritos. Algumas mensagens do além são muito interessantes e instrutivas. Mesmo os meios de comunicação que hoje vocês disponibilizam são muito imperfeitos e pobres. Todavia, chegará o tempo em que os homens não precisarão mais dos médiuns a servir de ponte entre os vivos e os mortos. Todo mundo irá falar com seus parentes desencarnados e com seus entes queridos diretamente. Como? De que jeito? Falando? Escrevendo? Aparecendo com o último corpo que se utilizou na Terra? Os detalhes não são importantes, contanto que seja realizado. É o mínimo com o que devemos nos preocupar. Mas, até esse momento feliz chegar, da sonhada comunicação direta, temos que nos conformar com a transmissão atual. Um escritor famoso diz que uma obra traduzida lembra um papiro antigo virado de cabeça para baixo. Isso pode aplicar-se à maioria das comunicações mediúnicas. Contudo, é preciso trabalho e tempo para que seu verdadeiro valor seja apreciado. Continuam perguntando aos espíritos o porquê de muitos acontecimentos surpreendentes. Eles despertam o mais profundo interesse e as respostas proporcionam conforto para muitos que choram na escuridão. Essa mulher que sonhava em ser mãe perguntou-nos se a criança que foi deixada na porta de sua casa fez parte do seu passado. Podemos dizer que sim. Esse menino foi, em outra encarnação, carne de sua carne e sangue do seu sangue. Na última existência, em que ela pertencia à nobreza, foi enganada e seduzida por um magnata. Ele não lhe poderia dar o seu nome, porque já havia se comprometido com outra mulher. Ela, ao descobrir que ia ser mãe, confidenciou o segredo de sua desonra a seu irmão mais velho. Este, com pena de seu infortúnio, levou-a
para longe do seu país. A jovem grávida foi conduzida a um lugarejo situado entre as montanhas e ali deu à luz. Seu bebê foi levado a uma instituição de caridade e deixado lá, junto com muitas crianças sem nome. A jovem mãe implorou que lhe devolvessem seu filho. Ela voltou para o seu palácio com o coração despedaçado. Não podia ver uma criança pequena e não se lembrar de seu filho. Todo o tempo em que ela esteve na terra, chorou por esse filho e morreu chamando por ele, vítima de um horrível ataque de convulsões. Quando voltou ao mundo espiritual, percebeu que continuava viva. Devido à sua constante lembrança, acabou encontrando o seu filho perdido. Prometeu ser o seu guia e, em recompensa, o teria mais tarde em seus braços, esquecendo-se de tudo o que sofrera. Esta criança, em cumprimento de sua expiação, sofreu em várias encarnações o abandono das várias mães que teve. Na verdade, ele precisava ser amado por um ato de caridade e compaixão. Não fora digno de um descanso tranquilo nos braços de uma mãe amorosa, devido às suas ações no passado. Por isso, na sua existência atual, foi abandonado, e a pessoa que o encontrou era credora da maternidade. Na encarnação anterior, não conseguiu ser mãe, apenas durante o tempo da gestação. E hoje, a espiritualidade lhe entrega o filho de ontem, para que a sua alma possa desfrutar das delícias inefáveis da maternidade. Merece ser mãe, por isso recuperou seu filho. No seu inconsciente, ela sempre o chamava em seus sonhos, assim como em suas horas de vigília. Durante muitos anos, ela visitou órfãos e dedicou-se a inúmeros indefesos. Agora estava na hora de colher aquilo que plantara. Que ame muito o pequeno bebê que lhe foi confiado, para que ela possa orientá-lo, educá-lo e instruí-lo. Que curta o seu bom momento, pois proteger crianças é a ação mais meritória e a que mais pode engrandecer o espírito. E desta forma, o espírito guia encerra essa mensagem, mostrando as ligações existentes entre essa senhora e aquele bebê que lhe chegava, mostrando que nós somos espíritos milenares, tendo passado por múltiplas existências e ainda sujeitos a passarmos por outras. É a lei de justiça e amor. Fomos criados à imagem e semelhança do grande Pai, e é necessário que em nossa alma possa refletir-se
a grandeza do Criador. Mas se ainda nos equivocamos tanto, se ainda nos afastamos tanto da luz, como ser espelho da divindade? Através das múltiplas vidas, onde a cada uma delas vamos descortinando novas janelas, onde a vida se mostra mais bela e ao mesmo tempo vamos abandonando os caminhos lodosos dos sentimentos inferiores, das ações nefastas, das mãos que muitas vezes trucidaram outras vidas. A reencarnação é presente que todos nós recebemos do grande Pai e devemos nos esforçar para aproveitarmos cada uma delas. Vejamos que nada acontece por acaso. Se hoje vivemos momentos mais duros, de mais aflição, tenhamos paciência, porque no fim do túnel sempre brilha a luz e cada nova existência, se bem aproveitada, ela nos conduz obrigatoriamente a uma estação de mais equilíbrio. Caro ouvinte, mais uma vez agradecemos por você nos ouvir. Boa noite. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.